Bom dia a todos. Novamente estamos aqui em mais um edital para apresentá-los. Sejam bem-vindos. O edital que falaremos hoje, como todos os outros, estará na descrição, caso queira entrar no site oficial e ver você mesmo, ler e tirar suas próprias conclusões, mas falarei sobre ele agora. Bom, hoje, nesse artigo, ele foi publicado em 2017 no Journal of Cybersecurity, intitulado na sua forma principal como Cyberterrorism, Its Effects on Psychological Well-being, Public Confidence and Political Attitudes. Ou seja, traduzindo, cyberterrorismo, seus efeitos sobre o bem-estar psicológico, a confiança pública e as atitudes políticas. Os autores são Michael L. Gross, Daphna Canity e Dana R. Wasti, todos vinculados à Escola de Ciência Política da Universidade de Haifa, em Israel. Antes de entrar nos detalhes técnicos e empíricos do estudo, eu quero que a gente pare por um momento e pense em algo bastante simples. O que acontece com você psicologicamente quando descobre que sua conta bancária foi invadida por hackers? Ou quando vê no noticiário que terroristas invadiram o sistema de abastecimento de água de uma cidade inteira? Ou que um ataque cibernético, por exemplo, derrubou a rede elétrica de uma região? Provavelmente você sente um nível de ansiedade, segurança, talvez raiva. Você começa a questionar: será que o governo está fazendo o suficiente para me proteger? Será que as minhas informações pessoais estão seguras? O que me impede de ser a próxima vítima? Esse conjunto de reações emocionais e cognitivas é exatamente o que os pesquisadores decidiram investigar nesse artigo. E o que eles descobriram é, ao mesmo tempo, revelador e preocupante. Eles demonstraram que o cyberterrorismo, mesmo quando não mata ninguém, produz efeitos psicológicos muito semelhantes ao terrorismo convencional, aquele que usa bombas, explosivos, ataques físicos. Bom, continuando nisso, essa é a grande contribuição central do artigo, o chamado cyberterrorismo effect, ou efeito cyberterrorismo. Um efeito baseado no estresse que inclui ansiedade, insegurança, aumento de percepção de ameaça e, muito importante, uma mudança nas atitudes políticas das pessoas, tornando-as mais favoráveis a medidas de segurança autoritárias, mesmo que isso implique na redução das suas liberdades. Bom, vamos entender por que isso é relevante. Vivemos em um mundo onde ataques cibernéticos se tornaram parte do cotidiano. Empresas, governos, hospitais, infraestruturas críticas, todos são alvos potenciais. Grupos terroristas e atores estatais usam cada vez mais o ciberespaço como campo de batalha. E, apesar disso, grande parte das discussões políticas e acadêmicas sobre cyberterrorismo ainda se concentra quase que exclusivamente na segurança nacional, na proteção de infraestruturas e em capacidades militares ofensivas e defensivas. O que este artigo faz é virar esse olhar e dizer: espera, vamos olhar para o ser humano comum. O que acontece com a população civil quando é exposta ao cyberterrorismo? Quais são as consequências para a saúde mental, para a confiança das instituições e para as atitudes políticas? Essas perguntas, aparentemente simples, têm implicações profundas para a democracia, para liberdades civis e para a forma como governos devem responder a essa modalidade de ameaça. Ao longo dessa apresentação, vamos percorrer todo o artigo de forma aprofundada. Contexto histórico, design de pesquisa, 3 estudos produzidos e os resultados obtidos e as implicações para as políticas públicas. Bom, vamos começar. Hum, Começando aqui, o, o primeiro passo para os autores dão para estabelecer uma comparação entre o terrorismo convencional e o cyberterrorismo. Essa, essa comparação é fundamental para entender o que o artigo está tentando provar. O terrorismo convencional usa meios cinéticos, bombas, explosões, atiradores, aviões como mísseis.
como ocorreu infelizmente no 11 de setembro. Ele provoca morte, ferimentos e destruição de propriedades, mas além de dano físico imediato, o terrorismo convencional tem um objetivo psicológico central: instalar o medo e a vulnerabilidade na população alvo, de modo a corroer a confiança no governo e nas forças de segurança. O terrorista quer que você acredite que seu governo é incapaz de te proteger. Os autores citam um exemplo histórico muito interessante, um atentado em Madrid, em 2004, quando bombas explodiram em trens e mataram em torno de 191 pessoas. Dias depois, nas eleições gerais espanholas, o partido governista foi derrubado, em parte como reação popular à tragédia, e as tropas espanholas foram retiradas do Iraque, ou seja, o terrorismo foi eficaz em pressionar uma mudança política. Mas os autores também apontam que, na maioria das vezes, as populações demonstram resiliência extraordinária diante do terrorismo. Em vez de se render ao medo, as pessoas frequentemente endurecem o coração e passam a demandar respostas mais contundentes dos seus governos. Isso é o que a literatura chama de rally around the flag, ou seja, um fortalecimento do apoio ao governo e às instituições em momentos de crise. O terrorismo também pode funcionar como um teatro político. O grupo Hamas, por exemplo, lançou durante anos ataques de foguete contra o sul de Israel. Os danos eram limitados, pouquíssimas mortes imediatas, mas o efeito psicológico era constante. Perturbação da vida cotidiana, insegurança permanente. Israel resistiu por anos sem responder com força total, mas eventualmente a pressão doméstica levou a invasões de grande escala na faixa de Gaza. Em 2008 e novamente em 2014, nesse conflito morreram mais de 1.000 palestinos em cada um, e Israel enfrentou uma tempestade de condenação internacional. Os autores usam isso para ilustrar como o terrorismo pode criar situações sem saída para os estados. Bom, agora, o que diferencia o cyberterrorismo? O cyberterrorismo usa tecnologia computacional maliciosa. Em vez de força física, ele apenas afeta você de forma digital. É mais assim, como o terrorismo convencional, ele busca avançar objetivos políticos, religiosos ou ideológicos, prejudicando civis, fisicamente ou psicologicamente. Os autores fazem questão de distinguir sobre o terrorismo de dois conceitos relacionados à cyberguerra, ou como eles chamam de cyberwar, que usam malwares e vírus para desativar, por exemplo, alvos militares, e o cybercrime, que busca ganho financeiro ou dano pessoal sem motivação política. Essas categorias admitem os autores. Essas categorias, como os próprios autores admitiram, podem se sobrepor. Cyberterroristas e Estados-nação podem, como criminosos, roubar dinheiro, dados ou identidades. Muito depende da intenção e da identidade dos autores, que nem sempre são conhecidas. No caso do artigo, os grupos Hamas e Anonymous são os perpetradores, e ambos anunciaram publicamente sua intenção de aterrorizar os cidadãos israelenses, o que torna o enquadramento como cyberterrorismo mais claro. E aqui chegamos a um ponto crítico. Apesar do crescimento dos ataques cibernéticos, ou até o momento da publicação do artigo, o cyberterrorismo não havia causado mortes ou ferimentos físicos que eram diretos na pessoa em si. Essa característica tem um efeito paradoxal. Por um lado, reduz a atenção dos pesquisadores e formuladores de políticas para os impactos humanos do cyberterrorismo, ou seja, fazendo com que não precisasse de tanta atenção, já que os efeitos não eram muito grandes. Por outro lado, o artigo vai mostrar que essa falta de atenção que ocorre é um grave erro, porque o dano psicológico pode ser comparado ao de terrorismo letal. Os autores fazem referência a um manual de Tallinn, um documento elaborado por especialistas internacionais que tenta codificar como o direito internacional se aplica às operações cibernéticas. O manual adota uma visão bastante restrita sobre o que constitui terror cibernético. Para ele, bloquear e-mails em todo o país, coerção econômica simples ou mesmo operações psicológicas cibernéticas que mimam a confiança do governo
não são suficientemente graves para configurar terror. Os autores eles contestam diretamente essa visão, argumentando que ela subestima profundamente os efeitos reais que o cyberterrorismo produz na população civil. Para sustentar esse argumento, eles citam eventos concretos, ataques que perturbaram serviços de aeroportos e unidades na Ucrânia, um ataque que afetou servidores de DNS nos Estados Unidos e tentativas de interferir nas eleições americanas de 2016. Em todos esses casos, o objetivo não parecia ser o lucro financeiro, mas sim prejudicar a confiança pública, semear ansiedade e insegurança e minar instituições democráticas. Essa análise teórica prepara o terreno para a grande pergunta da pesquisa: como exatamente o cyberterrorismo não letal e o cyberterrorismo letal afetam os indivíduos psicologicamente? E é para responder a isso que os autores conduziram 3 estudos empíricos, que vamos explorar agora em detalhe. Bom, antes de apresentar os resultados, é essencial entender como a pesquisa foi desenhada, porque a metodologia aqui é bastante sofisticada e merece a sua devida atenção. Os autores utilizam 2 instrumentos principais para validar os efeitos do ataque cibernético: manipulações experimentais, com uso de videoclipes e autorrelatos de exposição passada a ataques cibernéticos, o uso de videoclipes como estímulo experimental, e uma abordagem elegante, porque permite controle total sobre o que o participante está sendo exposto. Ao invés de esperar que os ataques reais aconteçam, o que seria antiético e impraticável, os pesquisadores criaram vídeos simulando ataques cibernéticos com diferentes níveis de gravidade. Isso permite comparar grupos de forma rigorosa, garantindo que a única diferença entre eles seja o tipo de ataque ao qual foram expostos. Todos os 3 estudos foram conduzidos online, com adultos israelenses. Os autores reconhecem que pesquisas online podem ser ligeiramente enviesadas em direção a participantes mais jovens e com mais familiaridade tecnológica, mas argumentam que esse tipo de estudo é adequado para os propósitos da pesquisa, seguindo recomendações metodológicas estabelecidas na literatura. Cada estudo revelou a aprovação do Comitê de Ética Institucional da universidade. Os participantes assinaram um termo de consentimento e, ao final, foram informados que todos os cenários eram simulados, ou seja, não eram ataques reais. Bom, estudo 1. Vamos começar. Ocorreu em setembro de 2015. Esse foi um experimento de pesquisa online com a amostra de 1.124 participantes. Os adultos israelenses foram aleatoriamente designados para 3 condições experimentais. O grupo de controle não recebeu nenhum estímulo. O grupo de tratamento alto assistiu a um videoclipe descrevendo mortes civis e militares após ataques cibernéticos em sistemas de mísseis e na companhia elétrica. Portanto, um cyberterrorismo letal. O grupo de tratamento baixo assistiu a um clipe sobre um ataque cibernético não letal que causou danos a hardware, perda de dados e roubo de fundos. Em, em nenhum dos casos, o perpetrador foi identificado. Após isso, participantes responderam uma série de questões psicológicas e políticas. O estudo 2, janeiro de 2016. Com 909 participantes, esse estudo também foi conduzido online, mas com uma estrutura mais elaborada, com 4 condições experimentais. Os participantes assistiram a notícia sobre um ataque cibernético, a rede de purificação de água de Israel, dessa vez atribuída ao Hamas. Em uma versão, o ataque foi letal. 2 mortos e muitos feridos, pois terroristas liberaram quantidades mortais de cloro no sistema de água. Na outra versão, o ataque não foi letal. A Hamas acessou informações financeiras dos clientes da empresa e transferiu fundos substanciais para contas do exterior. O estudo também inclui uma condição de terrorismo convencional, um ataque físico à mesma instalação hídrica com as mesmas vítimas, e um grupo de controle que assistiu a um clipe neutro sobre a inauguração de uma usina de dessalinização de água. E mediante após os vídeos, os participantes responderam perguntas sobre percepção de risco, percepção de ameaça, confiança no governo e avaliação de políticas cibernéticas e militares. O estudo 3, que é entramos no desenho de painel em 2 ondas, este foi o estudo mais inovador do ponto de vista metodológico. Utilizando um design de painel, os pesquisadores aplicaram 2 questionários ao mesmo grupo, de 522 participantes com 10 dias de intervalo.
Antes e depois de uma campanha cibernética real e amplamente noticiada, a campanha foi a do grupo hacktivista Anonymous, que em abril de 2015 lançou o que chamou de Holocausto Eletrônico contra Israel. Anonymous declarou que esquadrões de elite cibernéticos iriam invadir e atacar os seus dispositivos e dados pessoais, derrubar seus servidores e apagar Israel do cyberespaço. Embora não houvesse ameaça no dano físico, a linguagem era beligerante e aterrorizante. Os questionários pré e pós-ataque focaram nas respostas emocionais e cognitivas dos ataques, e nas escolhas de políticas, incluindo retaliação cibernética convencional. Em termos de variáveis independentes, o artigo considerou principalmente dois fatores: o tipo de terrorismo, manipulado pelos videoclipes, e a exposição anterior a ataques cibernéticos. Avaliado por quatro perguntas sobre se o participante, seus amigos ou familiares já sofreram danos ou perdas por causa de um ataque cibernético. As variáveis dependentes foram organizadas em quatro grandes dimensões: bem-estar e estresse, percepção de ameaça, confiança pública e atitudes em relação a políticas governamentais. Vamos explorar cada uma das dimensões quando apresentamos os resultados. Bom, chegamos à parte mais empírica e reveladora do artigo: os resultados. Vamos começar com o efeito sobre o estresse e a ansiedade. Para medir o estresse, os autores utilizaram uma versão reduzida do STAI, ou STAI, o State Trait Anxiety Index, que é um instrumento amplamente validado na psicologia clínica. A versão usada tinha 6 itens avaliados numa escala de 1 a 4, onde 1 significava de forma alguma, 4 significava muitíssimo. 3 dos itens representam emoções negativas, como sinto-me nervoso, sinto-me perturbado, e 3 representavam emoções positivas, como sinto-me relaxado. Os pesquisadores focaram nos itens negativos para medir o afeto negativo. Os resultados da tabela 1 do artigo são bastante eloquentes. No grupo de controle do estudo 1, a média de ansiedade foi de 2,3 na escala de 1 a 4. Após a exposição ao cyberterrorismo não letal, esse número saltou para 3,5. Ou seja, mais de um ponto inteiro de somente a ser exposto. Após o cyberterrorismo letal, foi para 3,6. No estudo 2, com o Hamas como perpetrador, o grupo de controle marcou 2,7. O não letal foi para 3,4 e o letal foi para 3,6. E o terrorismo convencional letal chegou a 4. Todas essas diferenças foram estatisticamente significativas. Isso nos diz três coisas muito importantes. Primeiro, qualquer forma de terrorismo, seja o cyber ou o cinético, letal ou não letal, aumenta significativamente a ansiedade em comparação ao grupo de controle. Segundo, o terrorismo convencional, por ser parte do cotidiano israelense, provoca ansiedade ainda maior do que o cyberterrorismo. Terceiro, e crucial, os efeitos de cyberterrorismo letal e não letal não foram estaticamente distinguíveis entre si. Em outras palavras, não importou se o ataque matou ou apenas causou perdas financeiras. O impacto sobre a ansiedade foi de forma equivalente. Esse terceiro ponto é especialmente revelante porque desafia uma intuição comum. Podemos esperar que um ataque que mata seja muito mais perturbador psicologicamente do que um que apenas rouba dinheiro. Mas os dados mostram que não é assim. O simples fato de ter sido exposto a uma narrativa de cyberataque, independente da gravidade letal, já é suficiente para elevar significativamente os níveis de ansiedade. Bom, agora vamos para a percepção de ameaça. Esse conceito é diferente da ansiedade. Enquanto a ansiedade é uma resposta emocional, a percepção de ameaça é uma avaliação cognitiva. O quanto o indivíduo avalia que um determinado grupo externo representa um perigo para ele ou para sua comunidade política. Os participantes foram perguntados numa escala de 1 a 5 que medida os ataques cibernéticos minavam
seu senso de segurança pessoal e em que medida se sentiam ameaçados pelo cyberterrorismo. Os resultados mostram que tanto a exposição passada real e ataque cibernético quanto a exposição simulada dos vídeos aumentaram a percepção de ameaça. Entre os participantes que relataram ter sofrido danos de ataques cibernéticos anteriores, a percepção de ameaça foi entre 3 e 9% maior do que aqueles sem experiência. Quando as manipulações experimentais, no estudo 1, o grupo de controle marcou 2,9 na escala de 1 a 5. Aqueles expostos ao sabterrorismo não letal marcaram 3,4. E os expostos ao letal também marcaram 3,5. No estudo 2, com o Hamas, o grupo de controle ficou 3,1. O cyberterrorismo letal foi de 3,6 e o terrorismo convencional chegou a 3,8. Exposição a ataques letais, exposição a ataques letais, fossem cibernéticos ou cinéticos, provocou percepções de ameaça entre 16% e 22% mais forte do que o grupo de controle. Para ataques não letais, o aumento foi de 10% a 17%. Há um detalhe interessante aqui. Os atores perceberam que os efeitos do cyberterrorismo não letal na percepção de ameaça variaram dependendo do tipo de dano causado. Quando o ataque não letal resultou em uma perda de dados e ativos digitais, o efeito sobre a percepção de uma ameaça foi maior do que quando o dano foi somente financeiro, como por exemplo o roubo de dinheiro ou de contas bancárias. A explicação provável é que os dados e ativos digitais são frequentemente irrecuperáveis ou muito custosos para recuperar, enquanto bancos e instituições financeiras geralmente reembolsam clientes por percas com hackers. A possibilidade de reparação reduz a sensação de ameaça. Bom, outro achado fascinante no estudo 2, quando o cyberterrorismo não letal foi definido exclusivamente em termos de perda financeira, seus efeitos sobre a percepção de ameaça não foram estaticamente diferentes daquele do grupo de controle. Isso sugere que é a natureza da perda e não apenas o fato de ter havido um ataque que determina o quanto as pessoas se sentem realmente ameaçadas. Encerrando esse bloco, os dados de ansiedade e percepção de ameaça pintam um quadro coerente. O cyberterrorismo prejudica o bem-estar psicológico e aumenta a sensação de segurança, o que faz de forma comparável ao terrorismo convencional, mesmo quando ninguém morre. Esse é o ponto de partida para as consequências mais amplas que vamos discutir a seguir. Bom, uma das perguntas centrais do artigo é: cyberterrorismo corrói as confianças das pessoas no governo e nas instituições públicas? Para responder isso, o estudo 2 incluiu uma bateria de perguntas sobre confiança. Os participantes avaliaram numa escala de 1 a 6 o quanto confiavam no governo, no exército, na polícia e no Supremo Tribunal para cumprir suas funções. Também foram perguntas sobre a confiança na capacidade do governo de proteger infraestruturas críticas. Por exemplo, como a água, a eletricidade, o transporte e até mesmo instalações militares, bem como proteger dados pessoais e prevenir fraudes bancárias. Os resultados são surpreendentes à primeira vista. A confiança do governo nas instituições praticamente não foi afetada pelas manipulações. Se você olhar para a tabela 3 do artigo, verá que as médias de confiança permanecem muito estáveis entre o grupo de controle e os grupos expostos a diferentes formas de terrorismo. Em alguns casos, houve até um leve aumento na confiança após saber terrorismo não letal, especialmente na confiança em quem é responsável pela cibersegurança saber o que está fazendo, que subiu de 4,8 no controle para 5,1 no grupo exposto ao cyberterrorismo não letal. Como isso é possível? Se as pessoas ficam mais ansiosas e sentem mais ameaça, não seria esperado que a confiança do governo diminuísse? Os autores oferecem uma explicação muito interessante. Esse padrão é consistente com o que acontece no terrorismo convencional. Eventos traumáticos frequentemente geram o efeito de rally around the flag, ou seja, as pessoas se unem em torno do governo e das instituições em momentos de crise, não contra elas. Isso foi documentado nos Estados Unidos após o 11 de setembro.
E os dados do artigo sugerem que o mesmo mecanismo funciona no contexto do cyberterrorismo. Há também uma lógica interna nesse resultado, que os autores capturam muito bem. Se um indivíduo está pedindo ao governo que aumente a vigilância, que regule a internet e que adote respostas militares mais fortes, e vamos ver daqui a pouco que é exatamente o que as pessoas fazem, então essa pessoa não pode ao mesmo tempo expressar desconfiança do governo. Há uma dissonância cognitiva aí. Quem apoia medidas intrusivas de segurança precisa confiar que as autoridades vão exercer esse poder de forma eficaz e responsável. Para ir além nas medidas de confiança declarada, os pesquisadores também usaram perguntas co- comportamentais bastante criativas. Eles pediram aos participantes que imaginassem o seguinte: após um ataque cibernético ao sistema de abastecimento de água, as autoridades recomendam beber água engarrafada. Quanto tempo você esperaria antes de voltar a beber água da torneira? E as autoridades sugerem esperar 3 dias antes de tomar banho. Após esse prazo, o que você faria? Os resultados foram reveladores. Em 30 a 37 participantes disseram que não confiariam nas instruções das autoridades e prefeririam tomar medidas adicionais de proteção. Cerca de 70 disseram que voltariam a beber água da torneira quando as autoridades dissessem que estava seguro. Mas 24 esperariam até 3 meses após o aval oficial. 5 esperariam um ano inteiro e 6 nunca mais beberiam água da torneira. São números que revelam uma camada de desconfiança comportamental, que a confiança declarada não captura. O artigo também como as, ele investigou que o jeito como as pessoas reagiram politicamente ao cyberterrorismo era interessante. As pessoas exploraram o que os participantes fariam caso ocorresse um ataque contra a companhia elétrica, um plano de saúde privado ou um banco. A maioria não estaria disposta a sair às ruas ou protestar. Uma minoria substancial, entre 22% e 30%, reclamaria a instituição atacada. Alguns entrariam em processos legais coletivos, muitos poucos participariam da manifestação de rua. Ou seja, cyberterrorismo não parece ser capaz de provocar o tipo de mobilização política caótica que alguns terroristas almejam. Pelo contrário, como vamos ver no próximo bloco, ele impõe as pessoas na direção de apoiar maior intervenção governamental. Essa é Talvez, esse aqui é talvez o bloco mais politicamente relevante de toda a apresentação, porque aqui chegamos à questão das atitudes políticas e os resultados têm implicações diretas para o estado das democracias liberais. Em todos os 3 estudos, os participantes foram questionados sobre 3 tipos de políticas governamentais: vigilância de governo sobre a internet e e-mails, regulamentação governamental das empresas privadas em matéria de cibersegurança e retaliação militar em resposta a ataques cibernéticos. Vamos começar pela vigilância. Mais de 50% dos participantes apoiaram o monitoramento de e-mails pelo governo para identificar expressões suspeitas. Cerca de 50 declararam estar dispostos a abrir mão da privacidade em troca de segurança. E uma proporção similar apoiou o monitoramento de redes sociais como Facebook e Twitter. Um dado especialmente notável: 23% dos participantes no estudo 1, onde o perpetrador era desconhecido, permitiram que o governo lesse seus e-mails, e esse número mais que dobrou, chegando a 46% quando o perpetrador era o Hamas. Esse contraste entre os estudos é muito significativo. Ele mostra que a identidade do perpetrador importa enormemente. Quando a ameaça vem de um grupo terrorista claramente identificado e politicamente carregado como o Hamas, pessoas ficam muito dispostas a ceder às liberdades civis. O medo de uma ameaça específica e conhecida parece ser um catalisador muito mais potente do que a ameaça vaga de um perpetrador anônimo. Os autores compararam esses números com uma pesquisa do Pew Research nos Estados Unidos, onde 43% dos americanos consideram aceitável que o governo monitorasse as comunicações dos cidadãos. Em comparação, entre os alienses dos estudos analisados, esse número ficou entre 48% e 67%.
A diferença pode refletir o contexto de maior exposição histórica ao terrorismo em Israel. Agora vamos para a retaliação militar, que é onde o número fica ainda mais impressionante. Em resposta ao cyberterrorismo, a grande maioria dos participantes apoiou contra-ataques cibernéticos. Entre 69% e 89% apoiaram ataques cibernéticos de retaliação contra instalações militares e civis do inimigo. Além disso, uma proporção significativa, que é entre 31% e 65%, apoiou ataques cinéticos convencionais como resposta a ataques cibernéticos, ou seja, lançar mísseis e bombas em resposta a vírus e hackers. Esses são números que o mundo político precisa levar muito a sério. Eles sugerem que a opinião pública pode ser um fator de pressão significativo para os governos adotarem respostas militares, incluindo respostas convencionais e físicas a ataques cibernéticos. À medida que o cyberterrorismo se torna mais frequente e visível, essa pressão só tende a aumentar. Os autores foram além de e tentaram explicar por que diferentes pessoas têm diferentes atitudes em relação à vigilância e retaliação militar, e aqueles fazem descobertas importantes. Primeiro, as manipulações experimentais em si, ou seja, o tipo de vida assistido, não afetaram diretamente as atitudes políticas na maioria dos casos, com exceto do estudo 1, onde a disposição de abrir mão de privacidade cresceu com a gravidade do ataque. O tipo específico de cyberataque ao qual o participante foi exposto não predisse as suas atitudes políticas de forma significativa. Isso é contraintuitivo. Ver um ataque mais grave não necessariamente torna mais favorável a medidas duras. O que então explica o apoio à política de segurança mais austeras? Os autores identificaram três fatores principais. O primeiro é o conservadorismo político e religioso. Participantes de direita e religiosos conservadores tinham até o dobro de probabilidade de apoiar políticas militares do que os que é da esquerda. Isso é consistente com a literatura sobre psicologia política, que documenta como o conservadorismo está frequentemente associado a uma maior sensibilidade a ameaças e a uma preferência por resposta de força. O segundo fator, esse é o mais teoricamente importante, é a percepção de ameaça. Lembre-se que viram anteriormente que o cyberterrorismo eleva a percepção de ameaça. E agora que os dados mostram que a percepção de ameaça, por sua vez, prediz o apoio a políticas regressivas, bom, pessoas com alto nível de percepção de ameaça tinham entre 1,3 a o quê? 2,2 vezes de mais probabilidade de apoiar vigilância, regulamentação governamental e retaliação militar do que com baixa percepção de ameaça. Isso estabelece uma cadeia casual, que é o coração teórico do artigo. Cyberterrorismo. Cyberterrorismo aumenta o estresse e a ansiedade. O estresse e a ansiedade aumentam a percepção de ameaça. E a percepção de ameaça aumenta o apoio a políticas de segurança autoritárias. E esse ciclo pode acontecer mesmo sem exposição direta a um ataque real. Apenas a percepção da ameaça é suficiente. O terceiro fator é a identidade do penetrador. Já mencionamos que o Hamas gerava maior apoio à vigilância e retaliação do que o Anonymous, mas os ataques exploravam isso com mais profundidade. A razão provavelmente não é que o Hamas seja militarmente mais vulnerável. Hum, é, na verdade, não é que o Hamas seja militarmente mais vulnerável ao contra-ataque convencional, embora isso seja verdade. A explicação mais plausível é que o Hamas evoca medo muito maiores ligados à questão do a questão é que o Hamas ele evoca medos muito maiores ligados a radicalismo islâmico.
o que eleva ainda mais a percepção de ameaça e, consequentemente, o apoio a respostas duras. Bom, o resultado? Percepção de risco. O último grande domínio de resultados discutido no artigo é a percepção de risco. Esse conceito é ligeiramente diferente da percepção de ameaça. Enquanto a percepção de ameaça foca no perigo que um grupo externo representa, a percepção de risco é uma avaliação mais geral da chance de um determinado evento prejudicial aconteça. Bom, os riscos seguem a distinção clássica de Paul Slovic, um dos grandes estudiosos de percepção de risco. Enquanto analistas tecnicamente sofisticados usam avaliação de risco baseada em probabilidade de dados, a maioria das pessoas usa julgamentos intuitivos, chamados percepções de risco. E as percepções intuitivas são frequentemente muito diferentes da realidade estatística. No estudo 2, os participantes foram perguntados sobre a probabilidade de diferentes tipos de ataque cibernético causar 4 categorias de dano, avaliadas numa escala de 1 a 6. Roubo de dados, ativos e identidade, ataque a instalações estatais como o Exército, a Bolsa de Valores e escritórios governamentais, destruição ou dano a infraestruturas críticas e perda de vida ou integridade física. Resultados revelam um padrão fascinante na distorção cognitiva. A percepção de risco para a destruição de infraestruturas críticas foi de 4,6 em média, um número muito alto, indicando que as pessoas percebem como muito provável um ataque que derrube sistema elétrico ou de água, indicando que as pessoas percebem como muito provável um ataque que derrube o sistema elétrico ou de água pode afetá-los. Por outro lado, a percepção de risco para roubo de dados e identidade ficou em apenas 3,1 em média. A percepção de risco para morte ou ferimento físico ficou em 2,9. Pense no que isso significa. As pessoas estimam que a chance de um ataque cibernético causar destruição em larga escala de infraestruturas, algo que até o momento nunca havia acontecido de forma significativa, é maior do que a chance de terem seus dados roubados, que é um crime que acontece o tempo todo, todos os dias, ao redor do mundo. E mais, elas percebem o risco de ter dados roubados. Ou seja, 3,1% da pesquisa, como quase idêntico ao risco de serem mortos ou feridos no ataque cibernético, que no caso seria 2,9% na pesquisa. Mas roubo de dados é rotineiro e relativamente comum. Então, morte por ataque cibernético era, à época, praticamente inexistente. Essa inversão é exatamente o tipo de distorção que Slovic e outros pesquisadores de risco documentaram em outros contextos. Riscos que parentam ser catastróficos, incontrolados misteriosos, são geralmente superestimados, enquanto riscos familiares frequentes são subestimados. No caso, perdoe, riscos que parecem catastróficos, incontrolados misteriosos são geralmente superestimados, enquanto riscos familiares e frequentes são subestimados. Cyberterrorismo encaixa perfeitamente nesse padrão. É novo, mal compreendido, tecnicamente opaco para a maioria das pessoas, e quando associado a cenários de colapso de infraestrutura, evoca imagens de catástrofe. As manipulações experimentais tiveram efeitos seletivos sobre a percepção de risco. Após ver vídeos de ataques letais, cibernético ou cinético, a percepção de risco de dano à infraestrutura subiu de 4,4 no controle para 4,8 no grupo de terrorismo convencional. Percepção de risco de morte e ferimento subiu de 2,7 no controle para 3,2 no controle de terrorismo convencional. Em contraste, as percepções de risco de roubo de dados e ataques a instalações estatais não foram afetadas pelas manipulações. Elas permanecem estáveis independentemente do tipo de ataque apresentado. Isso sugere que as pessoas entendem de forma intuitiva, mesmo que errada, os riscos do cyberterrorismo não letal.
Os roubos de dados, a fraude financeira, esses riscos com os quais já convivem de alguma forma, mas os riscos de ciberterrorismo letal, ataques que matam, que destroem infraestrutura, são muito menos familiares. Por isso as percepções são mais voláteis, mais suscetíveis a serem distorcidos por exposição mediática ou manipulações experimentais. Os autores observam que a cobertura de mídia provavelmente desempenha um papel importante nessas distorções. Embora esse papel ainda esteja pouco estudado, quando a mídia cobre de forma sensacionalista cenários de colapso digital catastrófico, isso pode elevar artificialmente as percepções de evento que na prática têm baixíssima probabilidade de ocorrer. Ao mesmo tempo, a divisão entre especialistas, alguns céticos sobre as capacidades reais do grupo cyberterrorista, outros escrevendo riscos existenciais, só aumenta a confusão entre o público leigo. Bom, pulando agora para já seria perto da parte final, chegamos ao bloco da discussão, onde os autores sintetizam seus achados e propõem implicações concretas para as políticas públicas. Os resultados convergem para confirmar três grandes efeitos do cyberterrorismo. Primeiro, ele agrava a ansiedade e a insegurança pessoal. Segundo, tendo o cyberterrorismo letal quando não letal, exacerbam as percepções de ameaça e de risco. Terceiro, muitas pessoas, especialmente aquelas com alto nível de percepção de ameaça, passam a apoiar políticas governamentais mais repressivas. As polícias se dividem em duas categorias. Na política externa, o cyberterrorismo aumenta o apoio a respostas militares, tanto cibernéticas quanto cinéticas. Na política doméstica, aumenta a tolerância à vigilância governamental e o controle da internet. E os autores fazem uma observação muito importante. Embora essas medidas sejam pensadas para garantir a segurança nacional, elas podem prejudicar seriamente o discurso livre e aberto que é necessário para uma sociedade civil vibrante e democrática. O trade-off entre segurança e liberdade não é teórico, é muito real. O artigo também aborda um ponto de grande importância para os governos ocidentais. Os resultados obtidos em Israel são relevantes para os Estados Unidos, Europa e outros países. Israel foi escolhido como campo de pesquisa em parte porque tem uma longa experiência com terrorismo convencional, que permite comparações mais ricas em informações. Mas o cyberterrorismo é um fenômeno transnacional. O grupo anônimo, por exemplo, demonstrou igual disposição para atacar as redes israelenses e americanas, como fez em Ferguson, Missouri, em 2014. Há, porém, uma nuance importante, por importância. Os efeitos do terrorismo pode ser até mais forte do que outros países do que em Israel. Por quê? Porque em Israel o Hamas é uma grande ameaça conhecida, com a qual a população aprendeu a conviver ao longo de décadas. Há uma certa familiaridade com o perigo. Enquanto nos Estados Unidos e na Europa, o cyberterrorismo frequentemente vem de fontes anônimas ou opacas. Estados que usam grupos ativistas como proxies, grupos cujas identidades e motivações são difíceis de atribuir com a certeza, são difíceis de atribuir com certeza absoluta. Essa incerteza e opacidade podem alimentar ainda mais a ansiedade, percepção de ameaça e a distorção de risco. E aqui os atores chegam a um insight fundamental. Não é preciso que um ataque real aconteça por si só é suficiente para destabilizar o indivíduo ao ponto que muitos terroristas desejam. Isso é consistente com o estudo que mostra como simplesmente elevar ou baixar alertas de terrorismo pode, pode elevar ou baixar alertas de terrorismo pode aumentar a ansiedade, a depressão e a disposição para aceitar restrições a liberdades pessoais e violência contra outros grupos. Essa descoberta tem uma implicação prática direta. Os governos não podem simplesmente focar em eliminar ataques cibernéticos como estratégia para reduzir o medo. Mesmo que conseguissem prevenir todos os ataques, o que é impossível, a percepção de ameaça continuaria existindo e continuaria produzindo seus efeitos psicológicos, porque é preciso uma abordagem mais ampla. Os autores eles propõem que governo, setor privado e comunidades acadêmicas trabalhem juntos em três frentes.
praticamente é a comunicação eficaz do risco. As pessoas precisam entender melhor a real probabilidade e natureza da teste cibernética, incluindo tanto o que é realista quanto o que é exagerado. Na segunda frente, a capacitação em cibersegurança, programas educacionais em escolas e empresas que ensinam habilidades básicas de proteção. Reconhecer malware, criar senhas fortes, atualizar sistemas, ajudam não apenas tecnicamente, mas também psicologicamente, ao dar às pessoas um senso de controle e eficácia. Terceira frente é fortalecer a eficácia política dos cidadãos. Pesquisas não publicadas citadas no artigo sugerem que quando as pessoas sentem que podem comunicar suas preocupações ao governo e que as autoridades são responsivas, a percepção de ameaça diminui. O senso de que posso fazer algo, minha voz importa, é um antídoto para a ansiedade paralisante. Finalmente, os autores apontam para a necessidade de intervenção psicológica, além de medidas puramente técnicas, assim como o terrorismo cinético gerou um campo de risco de pesquisa, intervenção e psicologia de trauma. O cyberterrorismo precisa do mesmo, programas que ajudam as pessoas a desenvolver resiliência psicológica diante de ataques cibernéticos, a superar sentimentos de vulnerabilidade e recuperar o senso de controle. Pode ser tão importante quanto as defesas técnicas. Bom, antes de concluirmos, gostaria de fazer algumas reflexões críticas sobre o assunto, sobre o artigo, tanto em termos de contribuições quanto das suas limitações. No lado das contribuições, o artigo é pioneiro de várias maneiras. É um dos primeiros estudos empíricos sistemáticos de grande escala a investigar os efeitos psicológicos do cyberterrorismo. Tanto que nos vídeos anteriores de artigos não temos a parte psicológica realmente pesquisada a fundo. A combinação de três estudos com metodologia complementadas, experimentos controlados com vídeo e um design de papel de painel antes e depois de um evento real, proporciona uma base empírica robusta. Além disso, o artigo conecta dois campos que raramente dialogam: a psicologia do terrorismo e a segurança cibernética. Essa ponte é não apenas academicamente valiosa, mas também politicamente necessária. A descoberta de que o cyberterrorismo não letal produz efeitos psicológicos comparáveis ao cyberterrorismo letal é especialmente importante porque desafia frameworks legais e políticos que tendem a minimizar ataques que não causam vítimas físicas, como faz o Manual de Tallinn. Se os efeitos psicológicos são semelhantes, talvez as respostas políticas também devessem ser. Outro ponto de mérito é a identificação de que a percepção de ameaça e não a exposição direta ao ataque, é o principal mediador dos efeitos sobre as atitudes políticas. Isso tem implicações diretas sobre como os governos e mídias comunicam sobre o cyberterrorismo. A forma como o risco é apresentado importa tanto quanto o risco em si. Do lado das limitações, é importante notar que a pesquisa foi conduzida exclusivamente em Israel, um país com características muito específicas em termos de experiência histórica com terrorismo e conflito geopolítico. A generação para outros contextos culturais e nacionais deve ser feita com cautela. Os próprios autores reconhecem isso. Além disso, os estudos usam amostras online que tendem a ser mais jovens e tecnicamente experientes do que uma população geral. Embora os autores argumentem que isso é adequado para os fins de pesquisa, pode haver diferenças importantes nas reações da população mais velha ou menos familiarizados com a tecnologia. Há também a questão da validade ecológica das manipulações. Videoclipes de ataques simulados, por mais realistas sejam, são diferentes de experienciais de ataque cibernético. No estudo 3, com o evento real do Anonymous, oferece uma janela mais próxima da realidade, mas mesmo assim é limitado a um evento específico com um perpetrador específico. Por fim, o artigo foi publicado em 2017 e usa dados coletados de 2013 e 2016. Desde então, o cenário do cyberterrorismo evoluiu de forma gigantesca. Ataques como o de Ransomware WannaCry em 2017, que afetou hospitais e empresas em dezenas de países, ou os ataques de infraestrutura colonial Pipeline nos Estados Unidos em 2021 causaram escassez de combustível, apresentando novos patamares de impacto. Seria fascinante ver estudos análogos conduzindo nesse contexto mais recente, especialmente para avaliar se a exposição crescente ao cyberterrorismo tornou as populações mais resistentes ou mais vulneráveis. De conclusão que podemos chegar?
Bom, chegamos à parte final da apresentação. O que podemos entender ou levar como aprendizado central do artigo? Cyberterrorismo não é uma ameaça abstrata ou distante. É uma realidade que, mesmo sem matar diretamente, deixa marcas profundas na psique humana. Ele aumenta a ansiedade, eleva a percepção de ameaça, distorce a avaliação de risco e, talvez mais preocupante, impõe as populações em direção ao apoio a políticas que comprometem liberdade, civis que são fundamentais, vigilância em massa, controle de internet e resposta militar. Esse efeito não depende da gravidade do ataque. Não letal ou letal, com vítimas físicas ou apenas com prejuízo financeiro, o cyberterrorismo possui efeitos psicológicos que são, em muitos casos, comparáveis ao do terrorismo convencional. E, crucialmente, não precisa nem sequer acontecer. A simples percepção da ameaça já é suficiente para desencadear a cadeia de reações que os pesquisadores descreveram neste artigo. Isso coloca uma responsabilidade enorme sobre o governo, sobre a mídia e sobre a comunidade acadêmica. Como comunicamos riscos cibernéticos sem amplificar desnecessariamente o medo? Como fortalecemos a resiliência da população sem abrir mão da liberdade que define as democracias? Como garantimos que as respostas políticas ao cyberterrorismo sejam proporcionais à ameaça real e não à ameaça percebida? Essa pergunta não tem respostas, obviamente, fáceis, mas o mérito desse artigo é ter formulado as perguntas certas e fornecido evidências empíricas muito fortes para começarmos a respondê-las. Em um mundo onde os ataques cibernéticos só tendem a crescer em frequência e, principalmente em sofisticação, compreender a dimensão humana do cyberterrorismo não é um nicho acadêmico, é uma necessidade política urgente. E esses tipos de coisa podem ser vistos nos outros artigos no canal. Agradeço muito pela atenção ao longo desta apresentação, pelo carinho de ter ficado até o final aqui. Como dito anteriormente, o artigo oficial e completo estará na descrição. Agradeço por tudo. Bom, espero que tenham um ótimo dia. Meu nome é Cauê e termino aqui mais uma apresentação. Muito obrigado.